Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos no 24º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos. A liturgia hoje nos oferece como primeira leitura o terceiro canto do servo do Senhor, que está no capítulo 50 do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos. Abrir os ouvidos quer dizer tornar obediente. Não lhe resisti, nem lhe voltei atrás. Esta obediência vai até o sofrimento. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. O servo obedece sofrendo, mas ele confia em Deus, que é o seu auxiliador, que está ao seu lado, e por isso ele não será confundido, ele não sairá humilhado. Se houver alguma humilhação, ela depois será recompensada pela glorificação. Este personagem misterioso, o servo do Senhor, que aparece 4 vezes no profeta Isaías, 4 cânticos, este aqui é o terceiro, aponta para Cristo. Cristo é o servo de Deus. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A segunda leitura é um trecho da carta de São Tiago falando sobre a fé e as obras. A fé sem obras é morta. Não adianta alguém que tem fé e não pratica obras de misericórdia, deixando o seu irmão ou a sua irmã sem o necessário para o corpo. Isso não adianta. Boas intenções que não são seguidas da prática não têm efeito. Assim também a fé, se não se traduz em obras, está morta em seu isolamento. Quem já recebeu a fé pelo batismo, quem já se tornou filho de Deus, tem que produzir frutos pelas obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é como a fé daquele que cometeu um pecado mortal. Quem comete um pecado mortal perde a caridade, mas conserva a fé. Esta fé sem obras, porque em estado de pecado mortal ele não pode operar nada que tenha valor sobrenatural, esta fé em estado de pecado mortal é capaz de levar o pecador ao arrependimento e à confissão dos seus pecados. Aí, quando ele é absolvido, ele recupera também a caridade. A caridade é representada pelas obras, porque quem ama, serve. Crer apenas, dirá São Tiago em outro lugar, até o demônio crê. Ele crê e treme. Portanto, a fé sozinha, para quem já foi batizado, não é garantia de salvação. A fé tem que operar pela caridade, na palavra de São Paulo. O Evangelho traz hoje uma pergunta de Jesus aos discípulos em Cesareia de Filipe sobre a sua própria pessoa. Quem dizem os homens que eu sou? A opinião pública está dividida. Uns dizem que Jesus é João Batista, outros que é Elias, outro que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde pelos outros, como de costume. Ele toma a iniciativa. Tu és o Messias. Estamos em São Marcos. São Marcos não conta, como São Mateus, a resposta de Jesus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todo esse trecho longo, que aparece em São Mateus, aqui em São Marcos é omitido. Aliás, São Marcos costuma ser breve nas suas narrações. Mas, seja como for, São Pedro respondeu corretamente. Tu és o Messias. Só que ele não entendeu que Jesus era o Messias sofredor. Messias para os judeus era um rei, queria salvar Israel, governar, estender o seu domínio de mar a mar, iria trazer a paz,
mas que ele iria sofrer seria tão difícil imaginar. Logo depois da profissão de fé de Pedro, tu és o Messias, Jesus diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e deve ressuscitar depois de 3 dias. Este é o primeiro anúncio da paixão. Jesus vai fazer este anúncio mais 2 vezes, ao todo 3 anúncios da paixão. E ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte para não constrangê-lo e começou a repreendê-lo. Repreendê-lo dizendo: isso não vai acontecer. Morrer, ser rejeitado, sofrer muito. Mas Jesus respondeu com uma reação violenta: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Como é que se pensa como Deus? Aceitando a cruz. Como é que se pensa como os homens? Rejeitando a cruz. Se alguém me quer seguir, agora Jesus se volta para a multidão e para os discípulos. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Como é que os homens pensam? Os homens pensam desejando para si e para os outros saúde, dinheiro, vida longa, muitos amigos. Dificilmente os homens com mentalidade puramente material desejam uns aos outros a vida eterna, o crescimento da virtude, a purificação do coração, a vitória sobre os vícios, a força para suportar o sofrimento. Esses desejos são cristãos, mas há poucos cristãos que expressam desejos cristãos para outros cristãos. Na hora de uma festa de aniversário, todos só querem falar de muitas felicidades e muitos anos de vida. Jesus, porém, não foge da cruz. Chama a Pedro de Satanás, porque Satanás quer dizer adversário, porque Pedro está impedindo Jesus de seguir o caminho necessário para a salvação do mundo. É preciso que Jesus sofra e morra. E mais, é preciso que quem seguir a Jesus também esteja sofrendo e morrendo. Cada dia para nós deve ser uma morte. O dia vale pelo quanto nós morremos naquele dia. Se nós tivermos morrido muito, graças a Deus. Se tivermos morrido pouquinho, que pena. E se não tivermos morrido nada, esse dia foi inútil. A cruz é de fato uma loucura. Ela subverte a maneira ordinária de pensar das pessoas. Mas a cruz é o centro do cristianismo. Se nós quisermos tirar a cruz, o que vai sobrar do cristianismo? São Paulo, quando foi a Corinto, não quis saber de outra coisa a não ser de pregar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Nós, portanto, que somos cristãos, sejamos loucos como ele. Abracemos a loucura da cruz. Não apenas fiquemos conformados, resignados com o sofrimento, mas alegres. E ofereçamos com alegria este sofrimento a Deus, porque sabemos que nada que é oferecido é desperdiçado. E que cada sofrimento, por menor que seja, unido ao de Cristo, tem valor de redenção e valor de eternidade. Que Maria Santíssima, que aprendeu isso tão bem aos pés da cruz de seu Filho, que ela, com seu castíssimo esposo São José, nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.